Paz e graça a todos os irmãos, amém? Bom dia, a paz do Senhor a todos os irmãos, amém? Quando a gente resolve abrir o coração e se entregar verdadeiramente aos cuidados de Deus, ainda que nós estejamos enfrentando tempestades, adversidades, Ele ainda assim, Ele nos transporta para o reino da sua graça e faz com que a nossa alma se sinta agraciada, se sinta em paz, a paz que excede todo o nosso entendimento. E no louvor a qual eles acabaram de louvar aqui, obrigado, meu Deus abençoe. Eles acabaram de louvar aqui uma mensagem a qual foi transmitida através desse louvor, que me levou à reflexão, quando diz assim: ensina-me a tocar o céu. E meditando acerca disso, na semana eu estava, já tem uns dias que eu estava meditando acerca da palavra do Senhor, no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 3, e um verso me chamou muita atenção. Samuel capítulo 3, o versículo de número 7. Versículo 1 e o versículo 7. Primeiro, por favor. Diz assim: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Verso de número 7 agora, obrigado. Porém, Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e ainda não lhe havia sido manifestada a palavra do Senhor. Eu comecei a olhar para dentro desse texto, e eu comecei a extrair dele alguns ensinamentos para a minha vida. Porque como pode alguém servir alguém a qual ele não conhece? E a palavra de Deus vai dizer que Samuel servia ao Senhor perante Eli, num tempo em que a palavra do Senhor era de muita valia. A palavra do Senhor tinha muito valor, tinha um peso muito grande, ela era levada muito a sério. Era a palavra que, quando o profeta liberava aquela palavra, e a comunidade toda, ela tremia, porque ela sabia a consequência do peso daquela palavra proferida por um homem de Deus, o efeito que ela causaria, o resultado a qual ela traria sobre aquele povo a qual a palavra era ministrada. Mas porém a palavra de Deus vai dizer que Samuel não conhecia o Senhor. E isso não é somente um privilégio de Samuel, porque quando nós vamos decorrer na Bíblia, nós vemos em várias situações, e uma delas, Paulo, quando ele chega em Atos da Apóstolos, ele chega na cidade de Atenas, ele chega lá, ele começa a olhar um santuário, e ele começa a ver várias imagens, esculturas feitas pela mão dos homens, e ele observa lá e tem um cantinho reservado lá para o Deus desconhecido. E ele olha para aqueles homens e ele fala: olha, vejo que vós sois muito religiosos, mas é acerca desse Deus desconhecido que eu quero falar convosco, que eu quero apresentar a vocês, que eu quero fazer menção sobre ele. E não é diferente nessa manhã. Eu também quero falar acerca de um Deus
que para nós cristãos que servimos a Ele é desconhecido. Nós conhecemos um Deus que é aquele que trabalha em nosso favor enquanto nós dormimos. Nós conhecemos um Deus do Salmo número 23, que Ele é o nosso Senhor, e Ele nada vai nos deixar faltar. Nós conhecemos um Deus que nos constituiu sobre cabeça e não como cauda. Nós conhecemos um Deus que nele você é mais que vencedor e você pode todas as coisas. Esse Deus é o que nós temos, é esse Deus que nós conhecemos. Mas existe um Deus que permite você ser lançado dentro de uma cisterna sem você ter culpa. Mas existe um Deus que te promete coisas maiores que você ainda não viu e nem imaginou. E às vezes a gente não conhece esse Deus que permite a gente passar pela enfermidade que quer. Talvez a gente não conhece esse Deus ainda que permita que nos ampute uma perna. Será que esse Deus a gente vai continuar amando a Ele? Será que nós vamos continuar louvando a Ele quando descobrirmos que o câncer nos pegou? Que um filho nosso está enfermo? Será que nós conhecemos esse Deus que permite que nós passamos por coisas tristes? Será que nós conhecemos esse Deus que permite que o nosso filho se perca nas drogas, se perca no mundo? E nós assim ainda, será que nós ainda buscaremos e agradecemos a Ele e louvaremos a Ele no meio dessa tribulação toda? Porém é esse Deus a qual nós temos que aprender a conviver e a buscar. Que existe o Deus do monte, mas também existe o Deus do vale que está conosco, independente da situação. Nós não podemos olhar para Deus e agradecer a Deus pelo prato de comida, mas nós também temos que aprender a adorar o Deus que permite que nos falte o pão na mesa e que Ele entra com a provisão. Nós precisamos adorar a Deus também no vale. Nós também precisamos adorar a Deus quando falta o dinheiro no bolso, quando não tem gasolina no carro. Nós precisamos adorar a Deus quando a enfermidade bate na nossa porta. Nós precisamos aprender a adorar a esse Deus que é desconhecido de muitos cristãos, que quando Ele não provê, Ele abandona esse Deus, que aprendeu a adorar a Deus só no monte, que aprendeu a adorar a Deus só na bonança. Mas não é esse Deus a qual Ele quer se manifestar para nós nessa manhã. O Deus a qual quer se manifestar para nós, que é o mesmo Deus que te dá a água de refrigério, mas é o mesmo Deus que te permite andar milhas e milhas no sol escaldante do deserto. Mas ainda assim, Ele continua sendo o teu Deus. Ele continua olhando para mim e para você. Quando eu leio a palavra de Deus em João, capítulo de número 6, e eu vejo Jesus ali, olhando para os seus discípulos e dizendo assim: Fernando, em verdade eu vos digo, que vocês só estão comigo, não porque vocês viram os sinais que eu fiz, mas vocês estão comigo porque comeram do pão que alimentou e saciou a vossa fome. Vocês só estão andando comigo por aquilo que eu posso dar, não por aquilo que eu já vos dei, que é a minha vida, que é a salvação, na vida eterna. Nós só conhecemos esse Deus, o que é o Deus que nos dá a bênção, o Deus que nos abre a porta de emprego, mas nós esquecemos de adorar e glorificar o Deus que envia a provisão e o socorro na hora da escassez. Eu começo a olhar para dentro desses textos e eu começo a olhar e ver que até os demônios conhecem e sabem, porque quando ele fala assim: ó, eu sei quem é Jesus Cristo, e também conheço a Paulo, mas você eu não conheço. Que uma hora você está adorando, está bem dizendo, está engrandecendo, mas bastou um probleminha dentro do casamento que já corre para o boteco, já vai fofocar, já vai falar mal dos outros, que se não deu oportunidade para você na igreja, já sai murmurando, reclamando, brigando. Ah, porque tem a panelinha, tem aquilo outro. Qual Deus que você conhece? O Deus só do monte? Precisa conhecer também, precisa descer lá no vale e conhecer o Deus da humilhação. Quem tu pensa que tu és para que nos dê a ordem? Você acha que Jesus não passou por isso?
Você acha que Jesus não sofreu? Você acha que ele não foi humilhado, rejeitado, ofendido, agredido? E nós só queremos conhecer o Jesus que multiplica o pão, que tira a moedinha da boca do peixe, o Jesus que faz a água sair da rocha. Esse Deus aí é o nosso Deus, mas Ele quer que nós também o adoramos também na hora que a adversidade bater na nossa porta. Nós precisamos ser maduros. Eu acredito, todos nós aqui somos pais. Eu acredito que às vezes você tem o dinheiro no bolso. Você vai com seu filho na cidade, chega lá e ele, eu quero isso, 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 eu quero isso. Aí você tem uma conta para pagar e você fala, hoje eu não posso. E ele, não, eu quero, e você fala, não, mas hoje eu não posso. Eu não tenho dinheiro. Não, mas eu quero, e acaba indo você ir lá e dá. E você acha que você está fazendo bem para o seu filho. E você acha que aquilo ali é amor. E às vezes não. Às vezes não. Se ele começar a ouvir o não, desde pequeno, não, hoje eu não posso, porque eu tenho outras coisas que são prioridades para pagar. Mas assim que eu puder, eu não vou esquecer, eu vou comprar para você. Você está ensinando ele que as coisas na vida dele não vão acontecer na hora em que ele quer, mas assim quando for possível e a vontade de Deus prevalecer e acontecer na sua vida. Você está forjando nele um homem, você está forjando nele uma mulher que aprende a esperar o tempo das coisas acontecer. Senão nós estamos fazendo o quê? Pulando etapas na nossa vida. E é esse Deus que nós estamos falando hoje. É o Deus que para nós é desconhecido, porque nós só conhecemos um Deus que a gente pede e recebe, que a gente bate e abre. Mas o Deus que diz para mim e para você, muda a sua postura, me busca mais, seja humilde, deixe de ser arrogante, deixe de ser soberbo, não vou dar. Esse Deus a gente não quer. A gente só quer o Deus que nos promove a festa, mas a gente não quer o Deus que é o consolador, porque só pode ser consolado quem está passando pelo momento de tristeza. Por que ele diz assim, olha, eu vou para o Pai, mas o outro enviará, que é o Consolador. Ele já estava nos anunciando que nós passaríamos por momentos de tristezas. Só que quando a tristeza vem, a gente busca refúgio em outro lugar, não conforto nele. Sabe por quê? Porque nós fomos instruídos a um Deus que só nos concede aquilo que é bom. Mas Ele nos permite sermos forjados no fogo, para que nós possamos ser pessoas maduras. Tem pessoas que ela confunde andar no Espírito, e elas pensam que elas são seres espirituais, que ela é melhor que todo mundo, que ela é santa melhor do que o outro, ou mais que o outro, e ao contrário. Que a pessoa, quando ela é espiritual, o Espírito Santo mostra para ela que sem a presença da vida dela, ela não é ninguém, ela não é nada, ela não passa de um pedaço de carne andando. É isso que nós éramos, fardados a morrermos e sermos condenados ao inferno. E Cristo, que foi inocente, que não pecou, se fez maldito, se fez pecador e carregou sobre si os nossos pecados. E Ele quer hoje que nós o conhecemos, o Jesus que sofreu, o Jesus que passou pelo vale, mas que morreu e foi ressuscitado. E a gente olha e vê o Jesus do Mel Gibson. A gente vê o Jesus dos olhinhos azuis, chorando, triste. Só que agora ele vai voltar, Miquel. Mas ele não vai voltar como o cordeirinho. Ele vai voltar como o leão. E ele vai voltar como juiz agora. E é esse que nós temos que buscar a conhecer. Que, meu irmão,
Não tem xodozinho de Deus. Não tem queridinho de Deus. Ou anda e segue a sua instrução, ou é fogo do eterno. Porque nós não fomos por alto merecimento, nós somos pela graça, favor é merecido, porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Mas esse Deus que nos prova nos momentos de dificuldades, para ver em nós aonde realmente está o nosso coração, é esse Deus que nos redimiu, é esse Deus que encontrou em nós o que Ele queria, que era o arrependimento e a rendição à sua vontade e ao seu querer. É esse Deus que nós precisamos conhecer, que às vezes a gente deixa passar por despercebidos, porque a situação, mas o mundo está assim, assim, assim. Existe um mundo dentro de você que precisa ser mudado, que precisa ser melhorado. Sabe por quê? Porque a nossa geração, eu acredito ser a geração do arrebatamento. E como nós estamos vivendo? Não avisou? Não cansou de apregoar? E o povo não deu ouvido. E aconteceu. Quantas e quantas vezes nós citamos: olha, Jesus está voltando. Maranata, Maranata. Olha, Jesus está voltando. Mas desde a minha avó nós ouvíamos isso. Mas e se for hoje? E se for agora? Como está a nossa vida diante de Deus? Eu não estou nem falando de sair para fora pregar, não. Eu estou falando de nós, como cristãos, como a noiva do Cordeiro. Se hoje nós, a igreja de Cristo, formos nos apresentar diante do noivo, como está a nossa veste? Pelo passar do tempo que nós estamos na caminhada, será que nós ainda estamos acesa aquela chama, aquele desejo de anseio pelo noivo, do passar do tempo? Porque assim, a gente tem pai, mãe, e alguns ainda estão vivos, mas outros já se foram, que é o meu caso. E com o passar do tempo, Miquel, com o passar dos anos, o que acontece? Você aprende a conviver com isso. Então tem momentos que você nem lembra, tem momentos que nem passa pela sua mente, que do seu pai, aí acontece uma certa ocasião, você, eu lembro, meu pai falou isso. Eu lembro que meu pai gostava disso, quando você vai comer alguma coisa, quando você vai fazer alguma coisa. Mas no demais, você já acostumou com aquilo. E nós é a mesma coisa. Se não tivesse a instrução de nós fazermos uma vez por mês a ceia, talvez nós nem lembraríamos da ceia, do sacrifício. Porque nós estamos tão acostumados com o dia a dia, com as coisas corriqueiras, com os rituais que nós vivemos, que nós acabamos esquecendo do sacrifício dele. E nós às vezes esquecemos que um dia nós vamos estar lá. Aí nós, mas nós vamos estar lá. Mas ele disse que ao que vencer, dar-lhe-ei o direito. Mas primeiro nós temos que lembrar que nós estamos num momento de luta, que nós estamos num momento de prova, e a qualquer momento nós podemos ser atingidos, nós podemos ser alvejados pelo inimigo. Mas ainda que assim, nós não retrocederemos, nós não desanimaremos, porque quem nos prometeu a vida eterna, Ele é fiel para nós. Então que nesse dia de hoje nós possamos lembrar disso. Nós assumimos um compromisso com Cristo de uma nova maneira de viver, e que independente de circunstâncias, nós não retrocedemos, mas nós avancemos em melhorar as nossas atitudes, em nos santificarmos, crendo que aquele que prometeu vai vir nos buscar, e pode ser a qualquer momento. Não deixe a sua fé esfriar, não, devido às circunstâncias. Existe um Deus
que mesmo nesse momento de dificuldade, de luta, de prova que você esteja passando, Ele está contigo, porque Ele é o mesmo Deus que te coloca lá em cima e te honra, mas também é o mesmo Deus que te sustenta e te cobre quando você está no vale. Ele jamais te abandonou, porque Ele é um Deus que para muitos é desconhecido, mas para nós Ele se manifesta e se apresenta todos os dias como o autor e consumador da nossa fé, o nosso Salvador Jesus Cristo. Eu queria que você se colocasse de pé para a gente estar orando. E eu queria que você agora se imaginasse diante de... Já viu quando você vai no shopping, o Papai Noel está sentado lá, né? E as pessoas vão até ele, e as crianças pedem um brinquedo, e as crianças querem tirar foto com ele e tudo assim? Eu queria que você agora se imaginasse, porque nós temos essa liberdade conquistada por Cristo na cruz do Calvário, que é o acesso ao trono do Pai, trono da graça. Eu queria que você se visse agora, que você entrasse diante de um trono, da onde está assentado o Rei do Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tem o poder de resolver esse seu problema, que você não consegue, que o pastor não consegue, que o ser humano na terra não consegue, que é impossível. E Ele está te dando nessa manhã a oportunidade de você se achegar à presença dEle e apresentar a Ele a sua necessidade, o seu desejo, o seu projeto, a sua necessidade, seja ela em qual área da sua vida for. Você tem essa liberdade nesse momento de se apresentar diante dele. Aquilo que é impossível para você, você está diante daquele que pode todas as coisas, que pode mudar a história, que pode fazer do invisível a realidade. Eu quero que você se veja agora, porque é isso que nós vamos fazer. Quando nós oramos, é isso que nós fazemos. Nós entramos na presença diante daquele que é a solução de todos os nossos problemas. Porque o nome dele está acima de todos os nomes. Que o nome dele cura, liberta, transforma, muda, fortalece, reanima, devolve aquilo que fora perdido, que era o ânimo, a coragem, a ousadia de entrar na presença dele. E você pode fazer isso nessa manhã. Eu quero que você ore, se apresente a Deus. E você se coloque diante dele, mas se apresente como você é, sabe? Com as suas palavras, colocando para Ele aquilo que você precisa. Senhor, nós nos reunimos como a Tua igreja, Senhor, e nós acreditamos, Senhor, na Tua palavra. Quero Te agradecer, Senhor, por me permitir, Senhor, mais uma vez estar aqui, Senhor, neste altar e poder anunciar a Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nos momentos de aflições, Senhor, nos momentos de desespero, Senhor, muitas das vezes eu reclamei, eu murmurei, eu questionei, porque eu não o conhecia, porque para mim Tu eras o Deus desconhecido. Mas a partir do momento, Senhor, que a Sua palavra me garante que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, eu passei a enxergar que o Senhor está comigo, independente das circunstâncias. E aqui, Senhor, está a Tua igreja, aquela qual Cristo nos comprou, Senhor, naquela cruz, a qual, Senhor, a promessa da Tua volta, e que levará-nos, Senhor, para estarmos contigo na glória. Pai, nós nos apresentamos diante do Senhor. Cada um dos meus irmãos que aqui estão aí com as suas necessidades, estão apresentando diante do Senhor. A minha necessidade nessa manhã, Senhor, nesse dia de hoje, Senhor, é que o Senhor visite a minha casa, os meus filhos, a minha esposa, a minha parentela, todos aqueles meus entes queridos, os meus amigos, aqueles que um dia estiveram dentro da Tua casa, mas que por circunstâncias adversas
se afastaram de Ti, estão sem força para retornar. Aqueles, Senhor, que outrora louvavam na Tua casa e hoje, Senhor, não está mais exercendo a função. Aquele, Senhor, que tinha prazer em passar horas e horas dialogando com o Senhor nas madrugadas, está sem fôlego, está sem força, está cansado. Senhor, se sente até mesmo abandonado. Mas, Senhor, o Senhor tem o Teu Espírito que consola, que conforta. Aquele, Senhor, que está agora hospitalizado, aquele que está aprisionado. Pai, visita agora os pais e mães e filhos, Senhor, que estão viajando para encontrar com seu ente querido que está encarcerado, que está agora hospitalizado numa UTI. Senhor, eu peço a Ti, Senhor, porque somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Que o Senhor entre dentro desses corações e que o Senhor os conforte, os console, para que eles não se sintam desamparados, para que eles não se sintam abandonados, mas que eles se sintam abraçados e agraciados pelo poder do Teu Espírito Santo, conforto na vida deles, ó Pai. Pai, em nome do Teu Filho amado, visita os nossos pastores, Senhor, que estão lá na Tua casa, visita a família deles, soprando, Senhor, sobre eles, sopra sobre eles o vento da graça, da cura, trazendo sobre eles o ânimo renovo. Senhor Deus, a cada família que aqui está sendo representada, que o Senhor leve a paz dentro do lar, na comunhão dos seus familiares. Que nesse dia de hoje, Senhor, nós possamos meditar e acreditar, Senhor, que nós podemos melhorar, porque o Senhor está conosco em todos os momentos. Pai, muito obrigado por mais uma vez nos ouvir. Mais uma vez o Senhor estender, inclinar os seus ouvidos à oração que é feita neste lugar. Pai, muito obrigado por cuidar de nós mais uma semana. E essa semana que se inicia, Senhor, que nós possamos louvar, engrandecer e honrar o Senhor com as nossas atitudes. É o que eu te agradeço, Pai. E assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, amados. Interessante, né? Conhecer Jesus na totalidade, conhecer Deus na totalidade. Deus possa te tocar com essa palavra maravilhosa. Amém. Quero convidar os amados que também estão dispostos a manifestar a sua gratidão nesta manhã através da oferta e dízimos para a manutenção da obra do Senhor, que o façam nesta manhã enquanto ouvimos o louvor aqui, lembrando que é Deus que é poderoso para nos fazer superabundar em toda boa obra. Então todo bem que chega até você, inclusive o financeiro, é a misericórdia de Deus, é o cuidado de Deus. E ofertar na obra de Deus é uma forma de gratidão maravilhosa. Através da sua oferta, a obra de Deus é sustentada, é mantida. E através da obra de Deus, vidas são restauradas, são tocadas, são libertas e são alcançadas também de forma social, porque a igreja também tem essa responsabilidade. A igreja se importa com aqueles que passam por momentos de dificuldade, de necessidade, de escassez, e tem também o hábito de ajudar. Então a sua ajuda abençoa a obra de Deus e abençoa vidas. Dessa forma nós nos tornamos realmente cristãos completos. Amém? Saia de onde você está, pode trazer aqui à frente a sua oferta, contribuir com alegria, porque a palavra diz que Deus ama ao que dá com alegria. Aleluia, glória a Deus. Amém? Nós vamos abençoar cada irmão com a sua contribuição, declarar que isso é bênção para o reino de Deus, para essa casa e para vidas, em nome de Jesus. Amém? Oremos. Meu Deus, eu te louvo pela contribuição dos teus filhos,
Louvo na verdade por cada um deles, porque, ó Deus, a generosidade do coração dos seus filhos faz com que esta obra se mantenha. Mas isso é acima de tudo fruto, Senhor, da sua misericórdia sobre eles, da sua bênção. E é esta bênção que eu clamo que esteja sobre cada teu filho em todo o tempo, de maneira que eles sejam providos de todas as necessidades, e que não falte bem algum para cada um desses teus filhos. Meu Deus, eu quero abençoar em nome de Jesus o pão e a água de cada teu filho, e quero declarar em nome de Jesus que as portas estão abertas para todos aqueles que creem e esperam no Senhor, que os seus filhos prosperarão onde quer que forem, porque, ó Deus, assim a tua palavra ensina. Deus, eu te louvo, te agradeço e declaro que a bênção do Senhor é sobre nós, é sobre essa igreja e é sobre cada teu filho, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Convido-os a ficarem de pé. Nós vamos encerrar orando. Aleluia. Em gratidão a Deus por este culto e apresentando ao Senhor pessoas que precisam de milagre, às vezes na área da saúde, às vezes na área psicológica, né? Às vezes a pessoa tem tudo, você fala, por que ela está assim, né? Tem tudo, mas a alma está doente, não adianta nada. Qualquer coisa material não é suficiente para sustentar uma alma enferma. Às vezes a pessoa tem tudo, e até a alma também, mas ela não tem a Deus, então seu espírito está enfermo. E o espírito enfermo precisa de cura. E às vezes o corpo está doente. E Deus é Deus de milagres, é Deus de cura. Eu creio em Deus que é capaz de fazer aquilo que os médicos não são capazes. Começo dizendo, vamos orar pelo pastor Eliezer, bem como a sua família. Ele estaria aguardando um exame, teve alguns sintomas recentes, e mesmo antes do resultado do exame, o médico preventivamente já recomendou alguns remédios, e ele já está até bem, não tem tido mais nada, mas de qualquer forma ele está dentro daquele protocolo de isolamento, que vai aguardar 14 dias, sem contato com ninguém, né? Com as coisas separadas, como vocês sabem que é o protocolo em relação a essa doença, essa Covid, é uma coisa terrível, porque nos priva daquilo que a gente mais valoriza, que é o viver em sociedade. Deus fez o homem um ser social. A gente já nasce com a necessidade de viver em sociedade. E essa doença pode ser coisa do inimigo, quer fazer com que a gente viva separado. Mas Deus está na frente de todas as coisas. Tem mais alguém com algum pedido em relação a alguém? Vamos falar aqui. Uma Estela. Muita dor no ombro. Vamos orar em nome de Jesus. Pereira. A mãe de Pereira é Mariana. Natália. Fabiana e Fátima. Daí. Adaíde e Luciane. Mais alguém? Vou falar aqui. Simone está recuperando cirurgia no seio. Vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus, é Deus que cuida. É a parentela toda. Parentela do nosso irmão Daniel. A família da irmã Adriana, esse pouco em relação à garganta dela também. Queridos, Deus, eu gosto muito da palavra. A palavra diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. E eu vou além até do que cremos. Verdade. Deus é poderoso. Verdade. Entendeu? Ele pode fazer muito mais. É verdade. E olha que isso que nós estamos pedindo para nós já é impossível. Ok? E Deus pode fazer mais. Por isso que nós confiamos em Deus. Nós entregamos a Ele. E esse é o momento. Coloque aí essa pessoa que você citou diante de Deus. Coloque a sua vida diante de Deus. Vamos encerrar esse tempo que o Senhor nos deu nesta manhã, nos entregando na mão dele, pedindo que Ele nos dirija em tudo, porque independente dos pedidos relacionados a problemas de saúde e outros problemas, nós precisamos da ação poderosa de Deus nas nossas vidas todos os dias, e Ele realmente é poderoso para fazer infinitamente mais. Oremos, Deus, em nome de Jesus. Estamos diante de Ti, meu Pai, apresentando várias situações que foram citadas por Teus filhos nesta casa, nesta manhã. Deus, nós sabemos que existem muitos problemas,
Existem problemas criados por nós mesmos, existem problemas criados pela sociedade, existem, Senhor, problemas criados pela incapacidade e fraqueza física, existem problemas, Senhor, lançados do inferno para trazer tristeza e problema nas famílias. Mas, Deus, diante de tudo isso, nós sabemos que há um Deus poderoso, que não está limitado a problema algum, que tem poder sobre todas as coisas e que declarou ao ressurgir todo o poder que me foi dado em cima no céu e embaixo da terra. Meu Deus, que o seu poder, aleluia, se manifeste sobre as pessoas nessa manhã que apresentaram os pedidos em relação a parentes, amigos, a pessoas próximas, e que esse poder, Senhor, vá até onde essas pessoas estão e faça milagres e traga diferença, Senhor, e transforme situações calamitosas em momentos de bênção e alegria. Meu Deus, age sobre nós de maneira que nós possamos entender que o teu querer é o melhor para nós e que a tua vontade boa, perfeita e agradável, ó Deus, seja expandida no meio do teu povo e que nós possamos ser transformados de fé em fé a cada dia para alcançarmos a posição que o Senhor nos quer, meu Deus. Ó Deus, eu oro e creio que o seu poder é suficiente para mudar toda e qualquer situação e declaro pela fé em nome de Jesus que o milagre para aqueles que esperam certamente existirá, que o milagre para aqueles que pedem certamente existirá, que o teu poder irá sobre essas pessoas e fará com que algo novo aconteça. Meu Deus, faz algo novo, transforma situações e nos deixa de graça para vivermos, Senhor, cada dia mais confiantes no teu poder e na sua misericórdia. Nós te louvamos também por poder estar juntos aqui, Senhor. Esse é um privilégio que o Senhor nos concedeu, do qual nós desfrutamos muito. Hoje nós podemos estar aqui e nós te louvamos, meu Deus, e pedimos que o Senhor nos permita isso e nos dê a graça de unidos caminharmos, fortalecendo-nos uns aos outros e esperando o dia da sua vida. Muito obrigado por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Que este domingo seja um dia de bênção para todos os irmãos, para aqueles que estão em casa, mesmo para aqueles que estão enfermos. Que a tua presença possa trazer bênção, possa trazer alegria, possa trazer paz no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Quero abençoar a tua pessoa apostólica, encerrando essa manhã em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a comunhão eterna de Deus Espírito Santo seja conosco e com todo o povo de Deus em toda a terra, não só hoje, mas sempre. Amém e amém.